Um dos grandes motivos de você hoje receber o paciente de ATM e não saber por onde começar, e não ter resultado, e fazer cursos e mais cursos e não ter clareza sobre o que fazer, é exatamente sobre a falta de conhecimento, a falta de nutrientes. Fazendo um paralelo com a alimentação é o seguinte: você tem o seu alimento, as suas refeições diárias, que vão te dando energia para um próximo passo, que vão te dando energia para que você consiga chegar em um patamar melhor. Nesse contexto, se você deixa de se alimentar, tem pessoas que têm dor de cabeça. Quem aí conhece gente que tem dor de cabeça? Ou diz, eu tenho dor de cabeça? Quem aí passa mal, desmaia? Quem aí não fica bem se pular uma refeição, se fizer jejum? Quem aí sente isso? É justamente essa falta de conhecimento que vai deprimindo as suas funções fisiológicas. Arrande, o que isso tem a ver com DTM? Isso, sinceramente, tem tudo a ver. Porque quando você esquece da sua missão como profissional de saúde para eliminar a dor do seu paciente ao primeiro atendimento, e o mais rápido possível, em um mês, em até 60 dias, quanto for rápido possível, você começa a entrar em um definhamento, em não buscar mais, por não acreditar mais. E o conteúdo de hoje é para trazer fatos diários, corriqueiros, justamente para colocar você dentro de uma lógica de entendimento do que causa os problemas do paciente. E para isso eu vou começar fazendo um desenho básico aqui, tá? Um desenho básico para que você entenda, tá? Ó, então nós temos o temporal, extemporal, seu processo zigomático, occipital, parietal, frontal, ok? Mandíbula e aqui, ó. Esse é o crânio. E esse crânio, quando você recebe um trauma, um evento, um choque, você geralmente tem isso. Uma alta velocidade. Vamos dizer que você teve uma velocidade, caiu para trás. Quem aí já caiu, já escorregou a perna e caiu, bateu a cabeça, ou caiu sentado, ou conhece alguém que aconteceu? Geralmente acontece isso muito enquanto criança. Enquanto criança acontece muito isso. Então, ó, aqui, quando a gente tem esse trauma, esse impacto, o que esse impacto vai gerar no paciente? Esse impacto ele vai emitir uma sequência de ondas para dissipar a força mecânica, o estímulo mecânico. E tudo vai depender da velocidade. Isso é física básica. Não sei se você lembra quando você começou a estudar para vestibular, estudar para várias coisas, ensino médio, onde você tinha que o som, ondas sonoras, são ondas que elas são mecânicas e que precisam da matéria para poder fluir, e com o passar do tempo, dessa dissipação, ela vai diminuindo de intensidade. Então, o que é que eu quero te dizer? Todo choque, todo trauma, repete aí e escreve aí. Todo trauma tem ondas mecânicas. Todo trauma tem ondas mecânicas. Escreve isso. Todo trauma tem ondas mecânicas. E essas ondas mecânicas, elas são capazes de apertar, feito uma mola. Ó, uma mola.
Você tem uma mola. E essa mola recebe força, o trauma, para cá. Então, essa mola, quando ela recebe uma força, ela vai acumulando energia. Se ela não for uma mola, essa energia ela vai trazer, deformar, realizar uma deformação plástica. Se ela for uma mola, ela vai causar uma deformação elástica. Quem lembra disso? Diz. Já estava esquecido. Quem já estava esquecido disso? Então você tem uma força que causa ou uma deformação plástica ou uma deformação elástica. Quando se fala em estruturas cranianas, o sistema ósseo, o sistema musculoesquelético, para você eliminar a dor do seu paciente de ATM, já no primeiro atendimento, você tem que entender que todo trauma que ocorre na cabeça emite ondas mecânicas e acontece a deformação plástica, a deformação das estruturas. Porque elas estão intimamente articuladas, intimamente dependentes uma da outra na sua biomecânica e possuem estruturas que são maleáveis, deformáveis, porém estruturas que protegem disso, como o sistema miofacial, o sistema muscular. Essa força mecânica que chega até esse ponto, ela precisa ser dissipada. Quando ela não dissipa, ela causa fraturas ou ela causa deformações intensas, igual um carro. Um carro que sofreu um trauma e ele vai lá e fica todo amassado, uma deformação plástica. Mas você leva numa oficina, ele vai lá e desamassa muitas vezes. Então é sobre esse desamassar que você precisa aprender para eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento. É sobre entender a vibração, a repercussão dessas ondas. E entender que, por mais que você tenha no seu paciente de ATM uma disfunção a nível articular, se eu tenho um choque que vem posterior, ele vai me afetar o parietal, o occipital, o temporal, a maxila. Fazendo com que essa deformação comprometa todo o sistema miofacial, todo o sistema muscular, todo o sistema neurofisiológico. Por quê? Por baixo, no forames cranianos, que vão ser comprimidos, passam os nervos cranianos, que controlam a nossa função fisiológica. E quando você tem traumas nesse sentido, essa deformação plástica, essa deformação do crânio, vai gerar um comprometimento da passagem dessas raízes nervosas. Vai ter um comprometimento das estruturas miofaciais membranosas dentro do crânio. Vai ter um comprometimento da eferência, do controle funcional neurofisiológico das estruturas inervadas por esses nervos. E quando a gente fala de sistema temporomandibular, você fala de, no mínimo, 5 nervos cranianos. Você fala de trigêmeo, você fala de facial, você fala de hipoglosso, você fala de vestíbulo coclear, você fala de glossofaríngeo, você fala de vago, você fala de acessório. Só aí eu já disse 7. Caraca! Então repete comigo e escreve aí. Todo trauma tem ondas mecânicas. E essas ondas mecânicas precisam ser dissipadas. Todo trauma tem ondas mecânicas e essas ondas mecânicas precisam ser limitadas. Caso contrário, elas ficam aqui, acumulada. É uma energia acumulada que mantém a deformação. Então, ou você parte para a retirada gradativa
dessa energia, ou você vai continuar com comprometimento da deformação plástica, o seu carro vai continuar amassado. Então é como se você tivesse levado um trauma, tivesse batido o seu carro. Quem aí já bateu o carro? Conhece alguém que bateu o carro, já viu o carro amassado? Acho que quase todo mundo. É como se você tivesse amassado o seu carro, a sua lataria, e você precisasse consertar. E que isso não é algo apenas estético. Isso é algo neurofisiológico também. Isso é algo funcional também. Lembre, quando você tem a carroceria do carro amassada externamente devido a um choque, a um trauma, você tem problemas no eixo do pneu traseiro com o dianteiro. Você tem problemas no chassi. Você tem problemas importantes dentro do processo de controle do equilíbrio funcional dessa estrutura. Então, 3 pontos. Vamos lá para vocês aprenderem. 3 pontos. Primeiro ponto, a observar quando se tem trauma. Anota aí. A lataria. A lataria precisa ser observada. É a partir da lataria, com a contextualização do direcionamento desse choque, que você vai observar o comprometimento. Então, a lataria é a primeira coisa que você precisa ver, comparando o carro com o crânio quando se tem um choque. Porque é através da lataria que eu vou ver se tem um amassado aqui, se eu consigo ver o vetor de força que vai me comprometer. Dentro desse processo, o que é que você precisa entender? Além da lataria, você precisa entender até que ponto o eixo central, o chassi do carro, foi comprometido. Até que ponto o carro saiu do eixo. Lembre-se, seu carro, quando vem andando, ele tem um padrão. Depois que teve a batida, ele começa a oscilar, a puxar mais para um lado do que para o outro, a ter uma tensão mais para o lado do que para o outro. Essa tensão mais para o lado do que para o outro é exatamente o desequilíbrio do eixo. Então, entender qual eixo isso está afetando. E, por último, quais as consequências para a vitalidade desse meu carro, para a durabilidade? Qual o risco que eu corro? Então, 3 pontos. Carcaça, eixo e o comprometimento das alterações. Quando você consegue entender esses 3 pontos, você consegue contextualizar com a necessidade que o seu paciente tem e consegue supor aquilo que, de fato, esteja acontecendo com ele. Ah, Randy, que demais. Quem está aprendendo muito, bota aí. Estou aprendendo muito. Comenta aí. Estou aprendendo muito. Eu gosto de ser claro com vocês, para levar vocês para o outro nível, para outra perspectiva. E nesse contexto, Randy, como você aprendeu isso? Confesso para você que ninguém me ensinou dessa forma, e se eu não acordasse para a vida, eu ia continuar tendo resultados medíocres. E aí eu te pergunto, se você não quer acordar para a vida, onde você quer chegar? O que você quer fazer? O que você quer atingir? Você vai continuar aí onde você está tendo os mesmos resultados. Entenda, você constrói o seu futuro. Um futuro diferente, ele acontece quando você consegue literalmente fazer algo diferente. Se você quer um futuro de resultado, você tem que parar com essa inanição de conhecimento. Você tem que buscar uma transferência de energia e entender que, cara, não adianta você se esconder. Você foi escolhido para cuidar de pessoas. Você foi escolhido para eliminar a dor do seu paciente. Você foi escolhido para fazer o bem a essas pessoas. Você foi escolhido para levar conhecimento em forma de conforto.
Porém, você está travado nisso. Enquanto você ficar travado, você vai continuar se mantendo em atraso, em bloqueios, em falta de prosperidade, que o resultado não chega. E aí, Randy, ótimo, tudo bem, mas quais benefícios eu consigo gerar para o meu paciente? Na verdade, não. Quais benefícios não? Ainda não. Daqui a pouco eu vou falar de benefícios claros em relação aos problemas. Quais as consequências de um trauma? Anota aí, tá? Anota aí. Vou falar as três principais, tá? As três principais. Cefaleia crônica. Cefaleia crônica. Hipertonia muscular. Trigger point. Quem aí tem paciente com trigger point? Quem aí tem paciente com muita tensão? Trigger point. E a terceira, alteração funcional. Desequilíbrio funcional. É como se você tivesse uma gaveta e nessa gaveta você abre e fecha, abre e fecha. Ela tem um trilho. E quando você tem um trauma, ela empena, sai desse trilho e você vai e não consegue fluir esse movimento. Para isso você tem que ler, entender. Opa, preciso colocar no trilho. Então, você tem cefaleias, trigger points, protetores. Porque o que acontece? Tudo na vida, o corpo se protege. Não se iluda, o corpo vai se proteger em relação a tudo. Quando o corpo vai se proteger em relação a tudo, ele é feito um gato raivoso. Quem aí já viu um gato com raiva? Um gato com raiva. Um gato que, quando acontece alguma coisa, ele... Um gato com raiva, ele se curva, se arrepia, mostra que está com raiva. Quando você tem um trauma no sistema músculo-esquelético, um trauma no crânio, qual a reação direta do corpo? A reação direta do corpo é proteger-se. A proteção, o gato arrepiado desse músculo é tensão muscular, tensão miofascial, proteção. É a forma que o corpo tem de se proteger. É fixação das estruturas, manutenção do problema, quebra da funcionalidade. Coloca aí, caraca. Escreve aí. E um pensamento para desbloquear aí sobre essas consequências é: as consequências são vítimas da proteção. As consequências são vítimas da proteção. É muito importante que vocês escrevam para tomar consciência. Tudo aquilo que você escreve, você toma consciência. Tudo aquilo que você escreve, você aprende mais. As consequências no corpo são vítimas do sistema de proteção. E é o que acontece exatamente com os traumas cranianos. Quais as vantagens de você entender isso? Quando você quer eliminar a dor, o sofrimento do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento, de forma rápida, você precisa entender qual energia está acumulada aqui. Qual a sequência de disfunções que existem aqui. Quais estruturas estão vítimas do trauma. E eu sei que é difícil para você entender, para você começar a contextualizar, para você começar a entender isso, porque ninguém ensinou a você. Mas eu quero justamente que você busque esse conhecimento para aprender.
E não ficar na inanição do conhecimento e não agir, não mover. Existe um mover. Existe uma inspiração dentro de você para você eliminar a dor do seu paciente. Deus fez você para cuidar das pessoas. E agora eu quero que você veja profundamente isso, tá? Profundamente isso. Ó, tem duas perspectivas, tá? A perspectiva de perfil, que é essa. O perfil é esse. Ó. O occipital. O esfenoide. Dentro do crânio. E a perspectiva superior. O occipital e o esfenoide. Aqui o temporal, na lateral. E aqui o temporal na lateral. Quando eu tenho um trauma no crânio, quando eu sigo isso, esse meu eixo ele pode ter um comprometimento longitudinal, diagonal e lateral, de acordo com as forças do choque. 1, 2, 3. Aqui você pode ter também uma análise de força 4 superior, força 5. E essas forças são capazes de comprimir, são capazes de rotacionar e são capazes de empurrar. Quando você começa a perceber que esse tipo de choque afeta a mecânica e o equilíbrio do temporal, logicamente a sua articulação com a mandíbula aqui vai ficar comprometida. Essa é uma análise para a carcaça. Essa é uma análise para o eixo, que vai gerar as disfunções. Para você eliminar a dor do seu paciente ATM já de forma rápida, de forma consistente, você precisa sair dessa mesquinhez de conhecimento, desse esconderijo que você está, de não buscar um conhecimento que de fato faça você entender o que está acontecendo com o seu paciente ATM. O porquê, muitas vezes, a ATM é a última a sofrer, é a última a emanar o sintoma. Para com isso. Busca o conhecimento, sai desse ponto de inércia, de estagnação, onde tudo para você é local, onde tudo para você é temporomandibular. A grande maioria das vezes, o problema da ATM é uma disfunção mecânica com base neurofisiológica. E essa disfunção mecânica com base neurofisiológica, ela muitas vezes se torna mecânica por falta de conhecimento prévio para eliminar as disfunções e as consequências rapidamente. A principal vantagem de você entender como eliminar a dor do seu paciente já no primeiro atendimento é que você, como aprende a ter resultados rápidos, aprende a contextualizar melhor, você tem uma característica de prevenção. Prevenção. A prevenção vem com o conhecimento. E quando você destrava a sua mentalidade dessa
negligência que você foi submetida, você precisa se conscientizar que onde você está hoje foi fruto de decisões que você tomou antes de não ter estudado, de não ter se dedicado, de não ter buscado. E eu falo para você, coloca na tua cabeça, os meus resultados são frutos da minha decisão. Os meus resultados são frutos da minha decisão. Os seus resultados são frutos do seu comodismo. Se o seu comodismo está para admitir uma melhora de 10, 20% por atendimento boa, você vai ter o sucesso e o reconhecimento de um profissional que atinge isso. Mas se o seu conformismo está em buscar sempre aumentar o nível do resultado do seu paciente, o seu resultado vai ser proporcional à sua dedicação. Nesse caso, ao seu inconformismo com o resultado. E aí você tem 2 pontos. Ou você se conforma, onde você está e ficar aí, nessa mediocridade, nessa... vendo o paciente sair do seu consultório ainda se queixando. Não sei você, eu odeio a falta do resultado. Eu abomino a falta do resultado. É algo do bicho, do vermelhinho lá, do cão, a falta de resultado. Porque é sobre você não conseguir eliminar o sofrimento de quem precisa. E essa é a minha missão quando eu fui escolhido a ser profissional de saúde. E por isso eu fico gritando aqui, falando, trazendo conteúdo para você gratuitamente, trazendo muita coisa para você, para que você entenda. Você tem uma missão. Tem muita coisa que você não sabe. Tem muita coisa que você precisa aprender. Tem muita coisa que você fica literalmente à mercê do mundo. Enquanto você ficar à mercê do mundo, o seu futuro vai ficar à mercê de você e vai trazer o que o mundo vai enviar para você. E aí não adianta você reclamar de conselho de odonto, de físio, crefito. Não adianta você reclamar. Porque você não está traçando esse futuro. Randy, quanto tempo eu preciso me dedicar para ter acesso a esse conhecimento, para eliminar a dor do meu paciente de ATM já no meu atendimento, em até 60 dias, muitas vezes, que são quando os meus alunos começam a estudar, com menos do que isso, já começa a ter resultados. Se você se dedicar diariamente, 30 minutos, diariamente, de segunda a sexta, tá? De segunda a sexta, você consegue atingir esse nível de resultado com uma metodologia correta, com uma metodologia direta ao ponto. Mas você não quer. Por mais que seja rápido, você não quer aprender. Algo dentro de você gosta do masoquismo, né? Então, eu gosto de sofrer. Quem gosta de sofrer não busca novos conhecimentos, bota aí, eu gosto de sofrer. O seu paciente, quando ele tem um trauma nesse sentido, ele precisa ser bem avaliado. E eu quero agora trazer uma dinâmica aqui para você. Quem aí já caiu, bateu a cabeça e tem problemas já tem? Tem dor de cabeça? Tem comprometimento aí? Quem tem aí? Fala para mim. Eu tenho. Eu tenho dor de cabeça, tenho um comprometimento, me incomoda. Quem tem? Se você tem, ou seu paciente tem, entenda, ó. Quando eu tenho um trauma, eu tenho problemas posteriores, problemas médios, problemas anteriores. Esses problemas são capazes de afetar essas suturas. E cada sutura dessa tem inervação, nervos. Nervos. Essas inervações, esses nervos, suprem as estruturas associadas a elas, não só dentro do crânio, mas fora do crânio. Por exemplo, do pavilhão auditivo para a frente é controlado pelo trigêmeo.
do pavilhão auditivo para trás, C2, C3. A cervical entra em ação. Então, você precisa entender como inibir isso. Como você inibe uma dor? Você inibe uma dor protegendo essa dor. Você inibe essa dor protegendo dos desequilíbrios. Você inibe essa dor protegendo das disfunções a que o corpo está submetido. E é exatamente sobre esse processo de inibição que você precisa começar a entender. Randy, o que eu preciso entender para o meu paciente de disfunção de ATM ter a sua dor eliminada de forma rápida? Primeiro, entender o mecanismo de trauma, a carcaça, entender o desequilíbrio do eixo, entender os desequilíbrios funcionais, que não te ensino e eu estou fazendo questão de trazer aqui. E quem está gostando, mete o dedo no coraçãozinho, mete o dedo no like, a galera do YouTube, Facebook, coraçãozinho no like. Vamos embora. E esse processo precisa ser avaliado setorialmente. E aí eu tenho uma fossa média, eu tenho uma fossa anterior e uma fossa posterior, associadas com inervação cervical e trigeminal, que vão ter uma eferência, uma resposta, que vão dar ao paciente o controle de tudo. E você vai continuar ainda fazendo dry needling, colocando placas oclusais, colocando aparelho ortodôntico, colocando massagem como tratamento. Para com isso. Esse é o outro passo. É o passo final. É o passo de polimento. Quando o paciente já parou de sofrer. Eu quero que você se conscientize de dar um passo à frente, de ir além. Porque é o nível que você merece quando você entende. E é o nível especificamente que o Senhor, quando escolheu você para ser profissional de saúde, para cuidar dos seus irmãos na terra, da sua imagem e semelhança, mas que você não está fazendo fluir, não está deixando esse rio fluir. Então preste atenção. Rani, como é que eu faço para entender melhor essas fossas? Primeiro, nessa região posterior do occipital, você pode provocar isso. Por exemplo, Rani, eu tenho muito comprometimento ao abrir a boca. O paciente tem muito comprometimento ao abrir a boca. Ele vai... tá travado, doutor. Tá travado. É um disco da ATM que não vai pro lugar. Tu acha que o disco da ATM ele foi sozinho para fora? Tu acha que tu manipular, ter técnica para reduzir o disco vai resolver? Cara, o disco ele é uma vítima do processo. Ou você corrige a causa, ou a vítima vai continuar sofrendo. Para de continuar repetindo os erros dos teus professores. Para de continuar repetindo os erros daqueles que, infelizmente, também aprenderam de forma limitada. E estão ensinando de forma limitada. Mas hoje você não pode mais se dar o luxo de fazer as coisas de forma limitada. A gente está na era do conhecimento. Tem conhecimento de graça, gratuito. Estou aqui, segunda a sexta, diariamente, trazendo conhecimento para você. Você fica onde você está quando você quer. E aí é questão de decisão. A disfunção temporomandibular e suas dores associadas a traumas, a partir de hoje, já não é um enigma. Já está claro para você. Está claro ou não está? Comenta aí. Está claro. Está claro. Hashtag está claro. Comenta aí. Então, a fossa posterior. Você vem no crânio, no occipital, e comprime o occipital. É como se você encaixasse o occipital. É como se o occipital estivesse aqui, ó. Você pegasse a borda lateral, você pegasse a outra borda e comprimisse. Quando você comprime, para eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento de forma clara, você vai inibir os estímulos neurofisiológicos. Semelhante às mulheres quando está com cólica. Semelhante você quando está com cólica na barriga. Dor de cabeça, você fica o quê? Segurando a dor. Quando você segura a dor, você está literalmente
diminuindo as aferências. Quando você segura a dor, você está diminuindo as aferências. E é sobre testar direcionada para essa questão. Para entender em qual ponto eu consigo segurar a dor. Faz sentido para você? Se eu tenho um ponto que me diz, eu consigo diminuir minha dor dessa forma, Randy, eu faço assim, aqui para, aqui alivia. Opa, tem uma relação de causa e consequência e esse trauma afetou de forma de deformação plástica a aferência e a estrutura desse crânio nessa região. E, consequentemente, as estruturas associadas vão estar em disfunção. Uau! Uau! Agora você começa a entender porque os resultados não chegam para você. Agora você consegue entender quanta sorte você tem quando o paciente sai bem do consultório. E agora você consegue entender por que o paciente muitas vezes sai pior. Porque no lugar de você estar tratando a causa, você está tratando consequência. E quando você trata a consequência, você engana o sistema neurofisiológico, o sistema estomatognático. Então, para de tratar consequência. Para de tratar aquilo que, de fato, não é necessário para o paciente viver sem dor. Você pensa, você foi ensinado, fizeram a lavagem cerebral a você que aquilo era necessário. Mas o que é necessário, de fato, é você encontrar onde está o conforto, onde está o equilíbrio. E é aí que você começa a pular do nível. É aí que você começa a fazer parte de uma elite da ATM. É aí que você começa a viver isso. E não tenho nada contra isso. Eu também passei por esse processo. Eu também não tinha resultado. Porque eu passei pelo mesmo sistema de ensino que você. Mas eu decidi ser inconformado com os resultados dos meus pacientes. Eu quero que você se torne inconformado com os resultados dos seus pacientes. Decida. E lembre-se, você é fruto da sua decisão ou da sua omissão. Você é fruto da sua decisão ou da sua omissão. Eu, sinceramente, me sinto envergonhado em ver tantos colegas que teriam condições de ter resultados extraordinários e não conseguem ter, por falta de decisão. Gente, era isso. Sensacional. Quem gostou, mete o dedo no coraçãozinho. Mete o dedo no coraçãozinho e me diz aí o que vocês acharam, né? Diz aí. Aliás, vou fazer o seguinte. Eu vou tirar um print dessa live aqui. Vou tirar um print e vou postar. E vou postar já no meu feed com uma frase. E aí você coloca a frase, a sacada, aquilo que mais te impactou. Aquilo que mais ficou no teu coração, na tua cabeça, que te fez, eu preciso aprender isso. Tá? Fechou? Deus abençoe a todos. Partiu. Bom dia.